Beleza, galera. Então, hoje eu quero apresentar para vocês o mercado de futebol virtual de uma forma mais detalhada, tá? Sempre que você vem aqui na Bet, ó, esportes virtuais, aí você tem aqui futebol e aqui tem futebol virtual dia de partida, né? Esse aqui, eu posso dizer para você que eu não gosto. O formato, eu não entendo, não dá para ver os jogadores, fica menos interativo, então eu não acho interessante. Mas o que eu quero te ajudar hoje a escolher melhor são os mercados, entender como é que funciona esse mercado aqui do futebol virtual e por isso, tá, a gente vai pegar aqui uma partida para ficar melhor assim de visualizar, beleza? Então deixa eu pegar aqui uma liga, deixa eu visualizar aqui uma liga junto com vocês. Vamos ver qual é a liga que a gente vai pegar. Vamos pegar então vamos lá. Tá, vamos escolher então aqui a Copa do Mundo, beleza? Copa do Mundo tá aqui, show. Essa aqui é a Copa do Mundo, vamos ver como é que foi o resultado da partida anterior, 2-2, tá? Beleza, então vamos escolher um jogo mais pra frente, porque eu sei que esse vídeo aqui vai ser um pouquinho mais prolongado, mas eu quero te explicar um pouco mais sobre esses mercados de uma forma bem clara, assim, para ficar bem mais fácil de você conseguir entender, tá bom? Vamos lá. Então, você abriu aqui a Bet nos esportes virtuais, automaticamente você vai ver aqui esses horários, tá? O futebol virtual, a cada hora você tem aqui um total de 20 jogos, se não me falha a memória, e esses 20 jogos eles demoram em torno de 3 minutinhos. E aí, desses 3 minutinhos, a gente tem aí esse período, né, que vai acontecendo de partidas aqui, e a cada 3 minutos começa uma nova partida de cada liga, que a gente tem 4 ligas e aqui a gente vai vendo os jogos, beleza? E aí o que acontece, gente? Aqui, ó, a gente vai ter uma série de partidas acontecendo no mesmo instante. Essa aqui, por exemplo, é uma partida com uma probabilidade legal de sair mais de 3 gols, tá? 2 ou 3 gols, 3 gols, né, na verdade, que é o over 2.5, já você vai entender. Mas o que eu quero que você entenda? Os mercados aqui, gente, eles são o seguinte. Esses dois primeiros aqui, ó, olha só, aqui tem Senegal, aqui tem Costa Rica e aqui tem um empate, tá? Esses mercados aqui, eles são mercados onde você vai apostar em quem vai ganhar a partida. Ou seja, aqui eu aposto que o Senegal vai ganhar, aqui eu aposto que o empate e aqui eu aposto que a Costa Rica vai ganhar. Então, se eu faço essa aposta, olha só, se eu tivesse feito a entrada aqui, né, tinha batido já, tá 3-1. E vai passar de 5, viu? Aqui o que acontece? Nesse caso, gente, a gente iria trabalhar nesse caso aqui em situações relacionadas a o resultado final. Aqui embaixo seria uma dupla hipótese, ou seja, uma forma de você aumentar a sua probabilidade de ganho, que seria o quê? Se você tem aqui o Senegal como favorito, você acha que ele vai ganhar, então aqui Senegal seria você estaria com odd 10, tá? Mas aqui embaixo ficaria menor. Porém, se o Senegal empatar, você também ganha. Então seria empate ou Senegal, tá? Nesse caso aqui, ficaria tranquilo, daria para apostar e você receberia uma odd menor, mas em compensação, tá, os seus ganhos eles também iriam de uma certa forma diminuir, né? Aí a gente vem aqui, ó. Olha só, saiu 7 gols na partida. Eu já imaginava, né? Mas vamos lá. O que acontece? Aqui você vem embaixo para os placares corretos. Esses placares, gente, eles são mercados para você apostar aqui enquanto a partida, né, enquanto os gols vai ter dentro dessa partida. Se eu tivesse apostado nessa outra partida aqui, ó, da Espanha, seria aqui, ó, em qualquer outro. O que seria qualquer outro? São placares acima de 4-0, tá, ó? Acima de 4-0. Então 4-1, 4-2 é o qualquer outro resultado. Então, se eu aposto, por exemplo, no Senegal e aposto aqui R$3, aqui esses R$4 virariam 100. Se eu aposto a mesma quantia nessa odd 81, viraria 300. Olha só que interessante, né? E aí vem, a gente continua aqui seguindo. Aqui seria para qualquer outro resultado de empate, ou seja, 3-3 ou 4-4, porque aqui já tem o 2-2 e 1-1, tá? Então 3-3 ou 4-4 como empate, esse resultado aqui, ó, ele paga essa odd 151, que seria o quê?
R$ 4, voltaria R$ 604. Flávio, é difícil acertar? Sim, é difícil, tá? É difícil. Com análise dá para melhorar, mas não é algo que a gente consegue acertar só de dizer, você vai bater isso aqui, tá? Às vezes não é assim que funciona. Aqui são os placares mais exatos, tá, gente? Então, assim, esses placares mais exatos, eles sempre são odds maiores. Por quê? Porque você está dizendo exatamente quanto essa partida vai acabar, né? Quanto que vai terminar essa partida. Então, as odds, ó, veja só, 3-2 a odd é 50, 4-0 a odd 67, 276. Então, se eu consigo acertar essa odd com R$ 2 aqui, eu já consigo bater a minha meta tranquilo, ó, R$ 500 aqui no bolso com R$ 2. Claro que a assertividade precisa ser muito alta e para você acertar um placar desse, você tem que ter muita noção de análise, tá? Então, é por isso que no Projeto 2x eu sempre estou mandando aí entradas para o pessoal baseado nas minhas análises. Isso aí é uma coisa que geralmente eu faço, tá bom? Aí a gente segue aqui para o resultado correto de grupo, tá? O que é o resultado correto de grupo? Eu vou já dar uma explicação mais clara aqui para vocês, mas o que que acontece? Se aqui você tem placares únicos, aqui você tem grupos. As odds são menores, mas a probabilidade de acerto é maior. Por quê? Porque nesse caso em específico aqui, gente, olha só, 3-0, 3-1 e 4-0 eu ganho. 1-1 ou 2-2 eu ganho. 3-0, 3-1, 3-1 ou 4-0 para o outro time, eu ganho. Então as possibilidades aqui elas se tornam maiores para o acerto, beleza? Então aqui nesse caso específico eu tenho essa possibilidade aqui, ó, totalmente real. E esses grupos, esses placares aqui corretos, eles são melhores de se jogar quando eu tenho uma banca menor, tá? Porque eu não exponho tanto a minha banca e assim eu consigo ir de boa, tá? Eu consigo ir bem tranquilo para buscar esses resultados. Quando a gente chega aqui mais embaixo, em intervalo final de jogo, a gente tem uma outra situação. Isso aqui é o que a gente chama de virada, tá? Eu vou explicar esses dois que são os mais importantes, que é, iniciando o jogo, você tem o quê? Costa Rica e Senegal, tá? Ou seja, a Costa Rica começa o primeiro tempo e ganha, mas no final Senegal sai vencedor. Ou seja, aconteceu uma virada de jogo. E mesma coisa aqui em Senegal. O Senegal começou ganhando e depois a Costa Rica venceu o jogo. Então, quando você aposta aqui, ó, você está apostando nas viradas, tá? Você está dizendo o seguinte, olha, esse jogo aqui vai ter uma viradinha, que é o que a gente chama, e essa virada é justamente para que um time ganhe do outro após o segundo tempo. Beleza? Aqui são os mercados mais comuns, mercados de over, que é o mercado over 0.5, ou seja, tem que ter aqui mais de um gol, tá? Aqui over 1.5, mais de, né, no caso 1,5 gol. Aqui over 2.5, 3 gols, 4 gols. E aqui, ó, temos aqui os 5 gols, que é uma odd 12. E aí vai, com 4 gols também tem aqui a odd, tá? Aqui, gente, é basicamente o seguinte. Nesse caso aqui em específico, seria 5 gols para frente e você ganha, tá? Aqui são 4 gols exatos na partida. Aqui 3 gols exatos na partida e aqui seria 2 gols exatos, aqui 1 gol exato. Mas nessa parte superior aqui do over, se a partida sair 4-0, bateu 2.5, então você ganha, tá? Aqui no 3.5 bateu 5-0, não tem problema, você ganha da mesma forma. Já nesse mercado menos D, que é o under, tá? O mercado under são mercados onde aqui a probabilidade de sair menos gol. Ou seja, aqui você está dizendo que vai sair menos de um gol nessa partida. E aí a ODD é 9. E aí se você joga R$ 10, ó, aqui você volta 90. Nessa outra, o under 1,5. Aqui você está dizendo o quê? Que essa partida vai sair aqui com um gol ou menos. Aí a odd 2,75. E assim sucessivamente, tá? Esses mercados aqui, eles são os que a gente mais utiliza. Esse mercado de gols exatos é o mercado que geralmente a gente usa para alavancar, tá? Agora o mercado que eu tenho que te recomendar para você não jogar é esse aqui, ó, primeiro marcador de gol. Por quê? Porque aqui é um futebol virtual, gente, ó. Deixa eu ver se tem outra partida rolando aqui. Essa partida, por exemplo, veja só o rosto desse rapaz. Você tá vendo o rosto dele? Pois é, eu também não. Então, o que acontece? Quando você joga futebol virtual aqui, é muito difícil você saber quem é o jogador, como é esse jogador.
Então, para não complicar a sua vida, evita, tá? Evita jogar nesses mercados aqui, onde você tem aqui o primeiro jogador a marcar. Por quê? Porque o primeiro jogador a marcar é uma roleta russa, tá? Esse mercado aqui é uma roleta russa e eu não acho que vale a pena, tanto que eu não jogo, eu não aposto nele de forma nenhuma, justamente para eu não precisar ter dor de cabeça e perder dinheiro com facilidade, beleza? Aí a gente desce aqui para o handicap asiático, isso aqui é interessante, tá? O handicap asiático é o seguinte, vamos lá, aqui a gente tem a euro, tá? Saiu 3-3, beleza? Deixa eu procurar aqui uma partida que não vai sair empatada, né? Ou handicap asiático aqui de outra partida. Deixa eu te mostrar aqui para ficar mais fácil de você entender. Handicap asiático, cadê você? Pronto, está aqui, ó. Olha só, o handicap asiático é basicamente quando um time é favorito e o outro não. Se a gente for lá em cima, você vai ver que a Itália está com a odd menor e aqui com a odd maior, certo? Isso quer dizer o quê? Que a Itália tende a ser favorita nessa partida contra Países Baixos. Nessa partida aqui, não nessa que você está vendo, tá? Nessa partida aqui, ó, a Espanha, a Itália continua sendo favorita, tá? Contra a Espanha. E lá embaixo, no handicap asiático, você tem aqui um formato diferente, ó. Aqui, ó, menos 0,5 e aqui 0,0 mais 0,5. Isso quer dizer o quê? Que nesse caso em específico, para handicap asiático, existe aqui uma certa vantagem. É como se você apostasse na Espanha e você já tivesse uma certa vantagem com relação à Itália, tá? O que seria isso? É como se você fizesse, se a Espanha estivesse perdendo de 1-0, tá? Mas nesse caso aqui não seria 1-0, mas é como se, deixa eu procurar aqui um placar mais exato para ver se eu consigo te dar aqui um número mais fácil. Mas nesse caso aqui é como se a Espanha começasse o jogo e pudesse perder, entendeu? E aqui, ó, o handicap asiático, ele tá igual, tá? Tá 0.0, 0.0. Isso quer dizer o quê? Que aqui, se sair empate, a sua aposta retorna, tá? Se esse número aqui da Rússia tiver 1, por exemplo, a Rússia, ela poderia perder de 1-0. E mesmo assim você ainda ganharia a aposta. Esse seria o handicap asiático, que também é um mercado bem legal, mas ao mesmo tempo você tem que entender muito sobre o mercado de casa vence, que aí eu já acho que seria um mercado para você estudar bem antes de fazer esse tipo de aposta, tá bom? Então, a gente está aqui na Copa do Mundo. Copa do Mundo, eu vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Ó, o over, por exemplo, vamos ver aqui o over. Vamos supor que aqui eu vou apostar que, nesse caso específico aqui da Copa, a gente vai ter aqui uma possibilidade, tá? De sair o over, mas vamos supor que eu diga, não, eu acho que pode sair aqui um 3,5, tá? Pode sair aqui um placar de 3-2 ou, sei lá, um empate, como um 3-3 que vocês viram naquele momento, né? Que a gente filmou lá no início. Pronto. Então, poderia sair alguma coisa assim? Talvez, tá? Mas aqui eu deixo a partida rolando. E aí, gente, o que é que acontece? O jogo vai acontecendo e aí a gente vai acompanhando. Mas enquanto isso, olha só. Aqui a gente continua dentro dos mercados de ambos os times marcarem, tá? Só que aqui é um mercado que a gente chama de ambas iés, tá? Que seria o quê? O mercado de ambas iés é quando um time ganha e os dois marcam. Ou seja, partidas que saem 2-1, 3-1, 4-1, 5-2, enfim. Os dois times vão fazer gols e um deles sai vitorioso. Aí aqui você pode apostar em qualquer um deles, ó. Inclusive eu já fiz um vídeo de alavancagem sobre isso, é bem legal, vai ajudar demais, beleza? Vai ajudar demais. E aqui, ó, são resultados de handicap asiático, que também você pode apostar, tá? Ou seja, aqui é como se você dissesse, a Tunísia ela vai ganhar aqui com mais de 2 gols de diferença. Isso aqui eu tenho certeza. Então você pode apostar no handicap asiático, que o handicap asiático aqui ele vai te dar essas odds, ó. Se ela ganhar aqui por 3 gols de diferença, olha só, a odd 26. Então,
existem possibilidades infinitas para você conseguir marcar e também ter bons resultados aqui dentro do futebol virtual, beleza? Aí a gente sobe, ó, tá 1 a 0 lá para o time da Arábia Saudita, né? E aí eu vou fazer uma segunda entrada só para vocês terem uma ideia de como é que funciona, tá? As entradas enquanto a gente vai conversando aqui. Mas assim, seguindo lá embaixo, a gente tem aquele mercado. Qual é o próximo mercado aqui? Margem de vitória, né? Eu vou fazer aqui a outra entrada na partida 10, né? Pronto. Se eu apostei 4 da outra vez, agora eu consigo aqui apostar 8. Beleza? E aí aqui eu posso colocar uma moedinha no 3,5 se eu quiser, ó. Por exemplo, eu acho que vai bater 3,5, pode bater um 3,5? Eu acho que pode. E aí eu volto para cá e faço aquela mesma apostazinha no 3 a 2. Flávio, mas por que você está fazendo isso? Primeiro para te mostrar, e segundo porque eu acho, tá? Eu acho que pode ter aqui uma possível placar diferente, tá? Embora não bata, mas já fica aqui como exemplo. E aí a gente tem aqui margem de vitória, que seria placares onde você vai dizer, ó, a margem de vitória do México vai ser 1 gol, a margem de vitória vai ser 2 gols, a margem de vitória vai ser 3 gols, ou seja, se ele ganhar de 3 a 0, 4 a 0, isso aqui vai contar como margem, tá? E aí você vai poder apostar. Se você aposta R$3 aqui dizendo, por exemplo, que ele vai ganhar por 3 gols ou mais de diferença, aí você tem aqui R$63 de retorno. Então, pode ser uma boa, tá? Empate com gols, empate sem gols. Também pode ser uma boa. Aqui, gente, no Score Cash, já é uma coisa mais complexa. Por quê? Porque você tem que mexer com um jogador, que você nunca sabe qual é, e dizer o resultado correto. E aí é uma coisa mais difícil, é bem mais complicada, tá? Então, esses mercados, o Score Cash, o Encash, Time Score Cash, eu não jogo, tá? Por quê? Porque são coisas que eu não tenho controle. Se eu não tenho controle, então eu não vou nem inventar de mexer para perder dinheiro, beleza? Aí vamos descer lá embaixo. Olha só, aqui nós temos os gols. Aqui, gente, seria para você mostrar, apostar em quantos gols esse determinado time vai fazer, tá? Então, esse determinado time, se ele vai fazer, por exemplo, 3 gols, 4 gols, 5 gols, 6 gols, 7 gols, enfim, se ele vai fazer aqui, se você acha que ele vai fazer 3, 4, 5 gols, olha a odd aqui se ele fizer 5 gols Austrália. Se eu apostar R$2, eu ganharia 400 nessa aposta. Interessante, né? Então, aqui eu teria uma possibilidade muito boa, tá? Então, aqui é uma possibilidade, tá? E esse mercado aqui, geralmente a gente joga quando a gente sabe, né, que o time pode vir bem over, quando pode realmente ter uma possibilidade de goleada ou coisas do tipo, beleza? Aqui embaixo para os times marcarem, sim ou não, é o que a gente chama de ambas, tá? O mercado de ambas é bem simples, ó. Aqui seria para Austrália e Inglaterra marcarem, ou seja, aqui você teria um mercado onde no ambas sim, tá? Aqui seria, vamos lá, eu vou colocar aqui, deixa eu te mostrar, o joguinho terminou quanto? 2 a 1, então minha aposta bateu porque eu joguei no over, né? Show de bola. Aí, gente, ó, vê só. Aqui seria para eu dizer que os dois times iriam marcar, como aconteceu nesse jogo agora do México e da Alemanha, tá? Eles dois marcaram e aí, se eu tivesse apostado aqui no ambas, eu teria ganho. Seria só para os dois times fazerem um gol só, já é suficiente, beleza? Aí aqui é um mercado que você vai jogar muito, tá? Para o primeiro time marcar também é um mercado um pouco mais complexo que eu particularmente não jogo, eu não recomendo tanto porque eu não jogo, então se eu não jogo, eu não vou recomendar. Intervalo resultado, isso aqui seria para o primeiro tempo, né? Um time específico ganhar, empatar ou perder, tá? Então aqui você tem essa possibilidade e aqui seria o resultado HT, ou seja, no primeiro tempo vai sair 2 a 0, no primeiro tempo vai sair 1 a 0, no primeiro tempo vai sair qualquer outro resultado, ou seja, 2 a 1, se o jogo saiu 2 a 1 aqui no primeiro tempo, opa, aqui a odd já é 6,50, então aqui é um resultado HT, tudo que vai acontecer no primeiro tempo você consegue visualizar.
E nesse formato a gente consegue já ter um parâmetro muito bom sobre o mercado de futebol virtual. Agora sim, eu consegui visualizar e mostrar para você todos os resultados, tudo que acontece aqui, tá? Em todos os mercados, para você ter um panorama geral. Isso aqui é só para você ter uma noção, tá? Uma noção de que mercado você pretende jogar. O que é que eu te recomendo? Se você não conhece o mercado, cara, busca referências, tá? Tem um grupo free que eu consigo mandar entradas de vez em quando lá para você, tá? Todos os dias, pelo menos 2 ou 3, você vai ter lá algumas entradas free. Segundo, tá? Ah, Flávio, eu quero, já faço essas entradas, mas eu queria uma coisa que pudesse me ajudar a bater meta todo dia. Então a gente tem aqui no link abaixo, tá? Você vai ter o link do nosso robô. Esse robô você vai ter acesso a ele 24 horas por dia. E se você quiser conhecer um pouco mais também sobre o Projeto 2x, você pode clicar aí abaixo. Vai ter um link também para você conhecer mais sobre esse projeto. E a partir daí a gente vai trocar muita ideia. Mas eu espero que desde já você tenha gostado desse vídeo. Espero que eu tenha conseguido te ajudar, tá bom? E a gente fica por aqui. Vamos se vendo aí nos próximos vídeos, galera. E até a próxima!